Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, pelo Facebook e pelo YouTube. Nossos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão. Os amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. Também os amigos de Timor-Leste no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a esta quarta-feira, 15 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Todos esses dias são dia de Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia! Os dias da oitava da Páscoa são como que um único dia. A alegria do Cristo ressuscitado, que celebramos no domingo, se estende ao longo de todos estes dias. Acompanhemos o canto de entrada. O Santo Padre acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta celebração. Rezemos hoje pelos anciãos, especialmente por aqueles que estão isolados ou nas casas de repouso. Eles têm medo de morrer sozinhos. Sentem esta pandemia como uma coisa agressiva para eles. Eles são nossas raízes, a nossa história. Eles nos deram a fé, a tradição, o sentido de pertença a uma pátria. Rezemos por eles a fim de que o Senhor lhes esteja próximo neste momento. Venite benedetti del Padre mio. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O Santo Padre introduz o ato penitencial.
Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Deus Todo-Poderoso, tenha Perdoni compaixão i de nostri nós, peccati, perdoe os nossos conduca alla pecados vita e nos eterna. conduza à vida eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace nella terra. Agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di Ó Deus, que nos alegrais la todos os resurrezione del anos com a Signore, solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. per il nostro Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e vive e regna con te na nell'unità dello unidade Spirito do Santo, Espírito per Santo. secoli dei secoli. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li Quando viu pregava per Pedro avere e João una entrando no elemosina. templo, o homem pediu uma esmola. Allora, fissando lo Os sguardo dois olharam su di bem lui, para ele Pietro, insieme a Giovanni, disse: e Pedro disse: Guarda verso di noi. Olha para nós. Ed egli si volse a guardarli. O homem fitou sperando neles di o olhar, ricevere da loro esperando qualche cosa. receber alguma coisa. Pietro gli disse: Non possiedo né argento Pedro né então oro, lhe disse: ma Não quello tenho che ho ouro nem te lo prata, do. mas Nel o nome que di tenho Gesù eu te Cristo, dou. il Em nome de Nazareno, Jesus Cristo, alzati o Nazareno, e cammina. levanta-te e anda. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. E pegando-lhe a mão direita, Di colpo Pedro i suoi o piedi e le levantou. caviglie si rinvigorirono. Na mesma hora, e os balzati pés in e os piedi, tornozelos do si homem mise a ficaram camminare. firmes. Ed Então entrò ele con deu loro um nel pulo, tempio ficou de pé camminando, e começou a andar. saltando e E lodando entrou no Dio. templo junto com Pedro e João, Tutto il popolo lo andando, vide pulando camminare e e louvando a lodare Dio, Deus. e riconoscevano O povo che era todo viu colui o homem che andando e sedeva a louvando a chiedere Deus, l'elemosina e alla reconheceram porta que bella del tempio. era ele que pedia E furono esmolas ricolmi sentado di na porta meraviglia e formosa do stupore templo, per e quello ficaram che gli era admirados e accaduto. espantados com o que Parola di havia Dio. acontecido com ele. Palavra do Senhor. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O salmo responsorial é o Salmo Signore, 104. invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, a lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Voi, stirpe di Abramo suo servo,
figli di Giacobbe suo eletto. È Lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Questo è il giorno fatto dal Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta Santa Missa é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que diz conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já fez 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a homilia do Santo Padre. Ontem refletimos sobre Maria Madalena como ícone da fidelidade a Deus. Mas como é esta fidelidade a Deus, a qual Deus, propriamente ao Deus fiel? A nossa fidelidade não é outra coisa que uma resposta à fidelidade de Deus. Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel à sua promessa, que caminha com o seu povo, carregando, levando adiante a promessa próxima a seu povo, fiel à promessa. Deus que continuamente se faz sentir como o Salvador do povo, porque é fiel à promessa. Deus que é capaz de refazer as coisas, de recriar, também como fez com este coxo desde o nascimento, e recriando os pés, o fez curar-se. Deus que cura, o Deus que sempre leva uma consolação a seu povo. E Deus que recria, uma recriação nova, uma recriação que é mais maravilhosa do que a criação. Um Deus que segue adiante,
e che non si e stanca que não se cansa di lavorare, de diciamo trabalhar, lavorare, digamos, trabalhar. ad instar laborantis, come dicono i Ad ista teologi, laborantes, como dizem os per teólogos, portare avanti il para popolo, levar adiante ao povo e non ha paura di stancarsi, e não diciamo tem così. medo de cansar-se, digamos Come assim. quel pastore Como che aquele pastor que, quando rientra a casa quando se ne volta accorge para che casa, se dá conta que gli manca una pecora lhe falta uma ovelha e va, e vai, torna volta a cercare la pecora che para si è buscar perduta lì. a ovelha que se perdeu por ali. Pastore che O pastor fa delle straordinarie que faz per extraordinárias, amore, per horas fedeltà. extraordinárias Il por nostro amor, è un Dio che por fa delle fidelidade. E o nosso Deus que faz straordinarie, ma non a horas pagamento, extras, mas não a pagamento, gratuitamente. È gratuitamente. la fedeltà della E a gratuità, fidelidade da gratuidade, dell'abbondanza. da abundância. E la fedeltà É a fidelidade di quel padre daquele pai que é di capaz salire de tante volte sul terrazzo subir tantas vezes per ao vedere terraço para ver se torna il se o figlio filho volta e non si stanca e não di se salire, cansa de subir. lo aspetta per fare festa. Espera-o para fazer festa. fedeltà di Dio A è fidelidade de Deus é festa, gioia. é alegria. E una gioia tale É che ti uma fa fare alegria come ha tal fatto que questo nos faz, scorpio, como entrò al fez templo esse coxo, camminando, entrou no templo saltando, caminhando, lodando saltando, Dio. louvando a Deus. La fedeltà di Dio A è fidelidade festa de gratuita, Deus é festa, festa festa per gratuita, tutti noi. festa para todos nós. La fedeltà di Dio A fidelidade de Deus è una fedeltà é uma fidelidade paciente. ha pazienza del suo popolo, Tem paciência de seu povo, li ascolta, com seu povo. li guida, Escuta-o, guia-o, li spiega lentamente explica-lhe lentamente e e, li riscalda il e cuore, aquece o come ha coração, fatto como fez con questi due com estes discepoli dois che discípulos que andavano lontano da Gerusalemme. caminhavam distante de Jerusalém. Riscalda il cuore perché Aquece o coração porque tornassero a fim de que a voltassem casa. para casa. La fedeltà di Dio A è fidelidade de Deus é quello che non aquilo sappiamo que cosa è não sabemos successo o que in quel aconteceu dialogo, naquele diálogo, ma il Dio mas generoso o Deus che ha generoso cercato que Pietro, buscou che lo Pedro, aveva renegato, que o renegou, che aveva renegato. que o tinha renegado. Soltanto sappiamo che Sabemos il apenas Signore è que risorto sabemos que o Senhor ed è ressuscitou apparso a e Simone. apareceu a Simão. Cosa è successo in quel O que dialogo non lo aconteceu naquele sappiamo, diálogo não ma sabemos, sappiamo che mas la sim fedeltà sabemos di que Dio a fidelidade a de Deus cercare Pietro. que buscou La Pedro. fedeltà di Dio A fidelidade de sempre Deus ci sempre precede nos precede. e la nostra fedeltà E a nossa sempre è fidelidade risposta sempre é a quella resposta fedeltà che ci àquela fidelidade precede. que nos precede. È il Dio che ci É o Deus precede que sempre. nos precede sempre. È il fior É del mandorlo a flor in primavera. da amândola na Fiorisce primavera. per primo. Floresce por primeiro. Essere fedeli Ser fiel e é lodare louvar. questa fedeltà. Esta fidelidade È una risposta é uma a resposta questa a esta fedeltà. fidelidade. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta celebração da Santa Missa, esta quarta-feira da oitava da Páscoa, quarta-feira 15 de abril. Neste momento temos a preparação das oferendas, que nos introduz à oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio ad ogni gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio della nostra Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos conceda a sua paz. Siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua promessa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre está comungando neste momento.
e, na sequência, os sacerdotes que concelebram esta Santa Eucaristia. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir do pão. Aleluia, diz a antífona de comunhão desta celebração. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Celebração esta que o Santo Padre preside todos os dias, às 7 horas da manhã. 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe, 2 da tarde em Timor-Leste. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Enquanto isso, temos a preparação para a exposição do Santíssimo, para a nossa adoração, recordando que a Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo, que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Temos então a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio, Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final desta Santa Missa, que o Santo Padre nos concede com o Santíssimo. Neste momento recolhe-se o Santíssimo do ostensório, é recolocado então no Santíssimo. Missa infinita, andiamo in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Demos graças a Deus, aleluia, aleluia. Chegamos assim ao término desta Santa Missa, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco, desejando uma boa quarta-feira a todos, ressaltando que logo mais às 4h30 do horário de Brasília, 9h30 locais, 8h30 locais, teremos audiência geral com o Santo Padre da Biblioteca do Palácio Apostólico. A todos uma boa quarta-feira, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.